E professor, beleza? Opa, bom dia, Igor. Tudo bem? Tudo. E com o senhor? Beleza. Tudo tranquilo, graças a Deus. E aí, como é que estão as coisas? Melhorou um pouco o clima, né? Tá menos frio do que Já tava na hora. semana passada, né? Pelo amor de Uhum, Deus. Mas acho que daqui agora para frente começa a melhorar um pouco. uhum. Continua frio, mas em comparação à semana passada deu uma melhorada. Melhorou bastante. Você é louco. E levantar naquele frio, hein? Não fala não. Vontade de ficar dormindo, né? Friozinho é bom para É, dormir. Pois é, rapaz. Cadê a galera? Tá chegando aí. Vamos aguardar um pouquinho e a gente começa. Deixa eu ver quem tá aqui. Bom dia, Leandra, Malu, Maria Bom Eduarda. dia, professor. Tudo bem Bom com você? dia. Matheus, bom dia. Bom dia. Vocês estão bem, né? Todo mundo tá me ouvindo direitinho? Sim. Beleza. Deixa a galera chegar. Bom dia, Rodrigo. Deixa a galera chegar aí que a gente começa. Dá mais um minutinho. Só um minutinho para o restante do pessoal chegar aí e a gente começa. Bom, vamos lá. Meus queridos, é o seguinte. Nós falamos de força, tá? Centrípeta, tá? Expliquei para vocês aquele errozinho conceitual de força centrífuga, tá? E no finalzinho eu mostrei para vocês rapidamente a fórmula de força de atrito e disse que vocês não precisavam se preocupar, que nós teríamos uma aula só para falar de atrito, que é essa aula que nós temos agora, tá? Movimento circular uniforme foi encerrado naquela parte de força centrípeta, tá ok? Forças de atrito é uma outra parte da dinâmica, é um outro assunto da dinâmica que nós vamos ver agora, tá? É um assunto, um capítulo à parte. Essa força de atrito, ela pode ser aplicada em tudo que nós estudamos até hoje. Eu não sei se vocês repararam, mas todas as questões que eu passei até hoje para vocês, a gente mandava vocês desprezarem o atrito. Quer seja de movimento uniforme, uniformemente variado, de movimento circular, todas elas eu falava para vocês no enunciado das questões, dos exemplos e de tudo que a gente viu. A gente falou que era desprezando o atrito, ou falava superfície perfeitamente plana e lisa. Considera-se que não tem atrito. Então a gente estava desprezando a resistência do ar, forças de atrito e qualquer tipo de força dissipativa. Por que a gente fazia isso? Porque a gente não sabia calcular a força de atrito. Então nós vamos aprender agora a calcular a força de atrito. E esse cálculo da força de atrito ele pode influenciar, obviamente, nos movimentos que nós estudamos. Então, a gente pode realizar estudo do movimento que a gente estudou, de qualquer um deles, movimento uniforme,
uniformemente variado, circular uniforme, com atrito também, certo? É só a gente diminuir o atrito da força resultante que surge nesse movimento e, consequentemente, nós teremos a análise do movimento com atrito, tá certo? Bom, mas o que é atrito? Vamos ver. Então, imagine que a gente lance um corpo em cima de uma mesa, por exemplo, tá? Num plano horizontal qualquer. O que é que nós observamos quando a gente empurra, por exemplo, o celular em cima de uma mesa? Você empurra o celular em cima da mesa, você vai observar que esse celular ele movimenta um pouco, só que depois ele para. Não é isso? Então, por que que esse corpo acaba parando? Então, a gente já viu pela primeira lei de Newton que o corpo ele só poderia parar se existisse uma força atuando sobre ele. Uma força resultante atuando sobre o corpo. Porque se a força resultante for zero, esse corpo manteria o movimento retilíneo uniforme indefinidamente, certo? Então, quando você empurra essa caixa ou o celular, como eu dei de exemplo, e esse objeto ele para depois de certo tempo, isso ocorre porque surgiu uma força atuando no corpo, uma força resultante. E que força seria essa? Uma força que se opõe ao movimento da caixa, já que eu empurrei a caixa ou o celular para um lado e ela acabou parando. Isso significa que a força atua no sentido contrário. Então, se eu empurro o corpo para a direita, a força atua para a esquerda. Se eu empurro o corpo para a esquerda, a força vai atuar para a direita, para poder fazer o objeto parar. É como se fosse um carro. O carro vem desengrenado, e você vai segurar o veículo. Você tem que fazer a força oposta. Então, se ele está vindo para a esquerda, você bota a mão, você vai empurrar esse corpo para a direita. Se ele está vindo para a direita, você empurra ele para a esquerda para conseguir fazer ele parar. A mesma coisa vai ocorrer aqui, na força. Se você empurrou a caixa para a direita, deixa eu fazer aqui o tracinho aqui para vocês. Se você empurra a caixa aqui, como na figura, para a direita, existe uma força de atrito que vai surgir aqui, ó, para a esquerda, certo? Essa força de atrito aqui no contato que tem da superfície com a caixa, ela vai se opor ao movimento e, consequentemente, você vai fazer com que essa caixa pare. Tá certo? Todo mundo entendeu isso aqui? Existe uma força contrária ao movimento que faz ela parar. Certo? Beleza? Bom, então, que força é essa? Essa é justamente a nossa força de atrito, tá? Então, que força é essa que surge quando você empurra um corpo numa superfície, fazendo ele parar? Então, existe um experimento simples que a gente pode fazer com essa situação, tá? E aí, mesmo agora que a gente vai fazer esse experimento mental, a gente não vai pegar esses objetos para poder fazer o experimento. Uma hora que você tiver um tempo, se quiser, tiver interesse, pode fazer para comprovar na prática isso aí. Mas dá para a gente mentalizar aqui. Então, nessa experiência, ainda que mental, que a gente vai fazer aqui mentalmente, a gente utilizaria um sapato e cubos de gelo, tá? E aí, como é que a gente faria? A gente pegaria o sapato, colocaria em cima de uma mesa, ia empurrar esse sapato e você ia verificar a medida do deslocamento. Então, você pode medir a distância que esse sapato percorreu e você iria ver que esse sapato iria deslizar um pouco e logo ele iria parar de deslizar. E depois você ia repetir o movimento, só que colocando o mesmo sapato em cima de cubos de gelo ou de uma plaquinha de gelo, tanto faz, tá? Quando você empurrasse esse sapato, você iria observar que esse sapato ele iria deslizar por um espaço maior. Então, ele iria percorrer uma distância maior, porque ele iria alcançar uma maior velocidade, tá?
ele alcançaria uma maior velocidade em função dos cubos de gelo que você colocou embaixo do sapato. Ou seja, na primeira situação, a borracha em atrito com a mesa iria fazer o movimento interromper rapidamente. Então, ele iria deslizar pouco. Quando você pegou o mesmo sapato e colocou o cubo de gelo, você alterou as características da superfície, porque agora não é mais a borracha e o sapato, e a mesa, desculpe, é o gelo e a mesa. E aí você aplicando a mesma força, você vai observar que ele desliza mais e adquire uma velocidade maior. Certo? Bom. E por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque você reduziu o atrito, certo? Então a borracha do sapato, ela é mais áspera do que o gelo. Então o gelo ele é mais liso. Então quanto mais áspera for a superfície, maior será o atrito, tá? Então o atrito ele depende de características de rugosidade da superfície. Quanto mais rugosa, mais áspera for a superfície, maior será o atrito. Quanto mais lisa, mais polida for a superfície, menor será o atrito. Então você tem, nessa situação que eu passei para vocês, você tem exatamente isso, tá? Então, no primeiro caso, há uma resistência entre o tampo da mesa ou o chão, tanto faz, com a sola de borracha do sapato. A sola de borracha ela é mais rugosa, em atrito com a mesa ou com o chão, ela vai criar uma força de atrito maior, tá? Provocando uma resistência que é maior do que a resistência numa superfície mais lisa, quando eu coloco o gelo. Então, é o que está mostrando aqui, ó, a força que eu apliquei no sapato para a direita e a força de atrito atuando contrária ao movimento, como eu havia mostrado para vocês anteriormente. Então, aplicou a força para a direita, empurrou o sapato para a direita, o atrito atua para a esquerda. E essa força contrária vai provocar uma diminuição na força resultante. Consequentemente, vai diminuindo a força que foi aplicada e o sapato chega um momento que vai parar, certo? Quando a gente coloca o gelo, o que que vai acontecer? O gelo é uma superfície lisa, então ela vai ter menos atrito do que a borracha de sapato. Além do mais, o gelo ele vai derretendo e aí formando uma película de água que vai deixando o atrito quase inexistente. À medida que ele desliza, o aquecimento provoca também a fusão do gelo. Aí já é uma característica química. Se você atrita qualquer objeto, então atrita suas mãos, o que é que você observa? Sua mão vai aquecer, esquentar. O atrito gera calor. Então, se você atritar a sua mão, você vai observar que ela aquece, certo? Quando você empurra o gelo em cima da mesa, o atrito com a mesa, mesmo o gelo sendo liso e tendo pouco atrito, esse pouco atrito gera calor. E esse calor vai ser suficiente para derreter a base do gelo, formando uma película de água e deixando ainda menor o atrito entre a superfície do gelo, onde se encontra o sapato, e a mesa, ou o chão. Tá certo? E aí você reduz o atrito, deixa o atrito quase inexistente, e o sapato ele vai deslizar por uma distância muito maior, que ele vai estar praticamente sem atrito. Tá certo? Agora, a gente não pode achar que o atrito ele é inimigo do movimento, que ele vai prejudicar o movimento. Então, nesse exemplo que nós passamos aqui, quanto maior for o atrito, menor será o movimento do sapato que eu estou empurrando. Então, empurrei o sapato normal, o atrito do solado de borracha com a mesa vai ser maior do que o atrito do gelo com a mesa, quando eu coloco esse sapato em cima de cubos de gelo. Porém, o atrito ele ajuda o movimento, tá? Então, quando a gente anda, por exemplo, na superfície
do solo, tá? Do planeta Terra. Quando a gente anda, a gente só consegue andar porque existe atrito. Então, na realidade, quando a gente anda, a gente está empurrando o chão para trás. Só que você está empurrando o quê? O planeta, a superfície da Terra. Você não consegue fazer o planeta girar, porque sua massa é infinitamente menor do que a massa da Terra. Então, quando você empurra a Terra para trás, por causa do atrito, você é empurrado para frente. Então, reage no seu corpo. Você empurra a Terra para trás, a Terra te empurra para frente. E aí você anda na superfície da Terra. Se você tentar andar em cima de uma pista de gelo com um sapato comum, o que vai acontecer? Você vai empurrar o solo e não vai sair do lugar, porque você vai ficar deslizando em cima da pista, porque lá não existe atrito. Então, quem é responsável por fazer você deslocar, movimentar em cima da superfície, é exatamente o atrito. Então, o atrito, a força de atrito, ela na realidade, ela ajuda ao movimento, tá? Ela não é totalmente prejudicial ao movimento. Existem situações que o atrito prejudica o movimento e existem outras situações que o atrito é fundamental para que ocorra o movimento, tá certo? Então, o que ele diz aqui, ó, não pense que o atrito é o inimigo do movimento. O atrito ele é fundamental na nossa locomoção, porque se nos nossos sapatos não existisse atrito e deslizassem a cada passo, seria como tentar andar numa pista de gelo ou numa pista de gelo sem patins, que foi o que eu falei, você ia ficar deslizando e não iria sair do lugar. Beleza? Todo mundo entendeu essa primeira parte, gente? Dúvidas? Abra o microfone aí. Não, professor. Estão entendendo direitinho? Está visualizando direitinho aí o que eu estou falando, o exemplo? Beleza? Sim. Ótimo. Então vamos continuar. Qualquer dúvida, interrompam, abra o microfone e falem para a gente esclarecer, tá bom? Aqui tem só umas tirinhas que mostram alguns exemplos, tá? De situações onde o atrito, né, acaba alterando as condições de movimento. Então aqui o ratinho está andando, né? Inseraram o assoalho, ele acaba escorregando e caindo. Quando você insera alguma superfície, passa cera, não sei se as meninas já viram, mas os meninos com certeza já devem ter visto. Existem carros, por exemplo, que o dono, a pintura está meio queimada, o dono manda polir o carro. Passar uma cera em cima do carro, tá? Quando ele passa essa cera em cima do carro e chove, por exemplo, você observa que as gotículas de água, elas escorrem por cima do carro. Então, ela não prende na chaparia do carro, na lata do carro, como se o carro não tivesse polido. Quando o carro não está polido, a água cai e molha o carro, né? Gruda na superfície do carro. Quando o carro é polido, acabou de ser polido, se você molhar, as gotas de água não penetram na superfície da chapa do carro e elas ficam ou em cima da superfície ou elas escorrem e acabam descendo pela superfície do carro, dependendo da inclinação. Então é exatamente isso. Quando a superfície está áspera, o atrito faz com que você se mantenha em pé nessa superfície. Se você polir, você vai deixar mais liso. Se você deixou mais liso, você reduz o atrito e, consequentemente, você vai acabar escorregando e caindo, como nessas situações aqui mostradas na tirinha. Certo? É só para ilustrar. Bom, então qual vai ser a definição de atrito? Tá? O atrito, ele é a resistência que os corpos em contato oferecem ao movimento. Então, uma força que surge de resistência contrária ao movimento que está sendo realizado. Então, como é mostrado aqui na figura, o menino puxa a caixa para a direita.
A força de atrito vai atuar no contato entre o fundo da caixa e a superfície do solo para a esquerda, tá? É como está representado aqui na figura lateral. A força para a direita e o atrito na base, no contato para a esquerda. Então, empurrei o celular para a direita. O contato do celular com a mão aqui gera uma força de atrito para a esquerda, porque eu estou empurrando ele para a direita, gera uma força de atrito para a esquerda. Sempre a força de atrito vai ser uma força contrária, oposta ao movimento que você realiza, tá? E ela vai ser responsável pela redução dessa velocidade até o corpo parar, certo? Ou não, depende da situação. Então, vamos analisar o seguinte. Newton disse o quê? Para o corpo estar em movimento retilíneo uniforme, é necessário que a força resultante seja zero. Tá certo? Imagine que essa caixa aqui estivesse sendo puxada pelo garoto com uma velocidade constante de, sei lá, 2 metros por segundo. Tá bom? Quando ele puxou a caixa, ele aplicou uma força. Essa força que ele aplicou é a força resultante sobre a caixa? Não. Porque se ela está deslocando com velocidade constante, significa que a força resultante vai ser quanto? Zero, atendendo à primeira lei de Newton. E como essa força resultante vai ser zero? Vamos ver. Imagine que para essa caixa se deslocar a 2 metros por segundo, o rapazinho teve que aplicar uma força de 20 newtons. Tá certo? Então, 20 newtons foi aplicado aqui pelo rapaz. E essa caixa se deslocou com velocidade constante em linha reta, um movimento retilíneo uniforme. Qual vai ser a força de atrito que atua sobre a caixa? Ele aplicou uma força de 20 newtons. A caixa deslocou com velocidade de 2 metros por segundo. Qual vai ser a força resultante que atua sobre a caixa? Hein, primeiro? Ninguém arrisca? Já falei aqui, força resultante vai ser zero. Por quê? Se o movimento é retilíneo uniforme, atende à primeira lei de Newton. Força resultante é zero. E qual vai ser a força de atrito? Ninguém? Força de atrito vai ser de 20 newtons. Ah, professor, como é que você sabe que a força de atrito vai ser de 20? Se eu apliquei uma força de 20 newtons, o garoto puxou a caixa com 20 newtons. A resultante tem que ser zero? O atrito não é oposto à força? Então, a força de atrito tem que ser exatamente igual à força aplicada. Senão, a caixa não estaria deslocando em movimento retilíneo uniforme. A velocidade não seria constante. Então, isso quer dizer que o atrito é igual à força aplicada de 20 newtons. 20 menos 20 dá a resultante zero. O corpo está em movimento retilíneo uniforme. Entenderam essa situação? Entendi, professor. Nenhuma dúvida? Todo mundo entendeu? Então, beleza. Então, quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme, força resultante é zero, que a gente estudou na primeira lei de Newton. Consequentemente, o atrito vai ser igual à força aplicada. Ou vice-versa, a força aplicada tem que ser igual à força de atrito que existe. Certo? E se esse corpo tiver força resultante, aí o movimento vai ser acelerado. Vamos para a segunda lei de Newton. Imagine que o atrito aqui fosse de 20 newtons, desculpe. E o rapazinho aplicasse uma força de 30 newtons. Você teria uma resultante de 10 newtons para a direita. E aí, se ele desse a massa do bloco, você conseguiria achar a aceleração, a velocidade que ele atinge, o tempo de deslocamento, usando a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração.
Só que nesse caso a força resultante seria de 10 newtons. 30 menos 20 do atrito. Ok? É por isso que a gente pode analisar os movimentos que nós estudamos, todos eles com atrito. Bom, e como vamos calcular esse atrito? Então, para calcular a força de atrito, a gente tem a fórmula, eu já passei rapidamente para vocês naquela aula, lá naquele outro slide, mas falei para não se preocupar que a gente ia falar detalhadamente disso aqui. Então, força de atrito a gente chama de FAT, F-A-T, força de atrito. Força de atrito é igual a μ vezes N. μ é o coeficiente de atrito, é o M grego, tá? Então, μ, esse Mzinho aqui mais arredondado, parece um U, μ vezes N vai dar a força de atrito de uma superfície. E o que é isso? μ é o coeficiente de atrito. Depende do material dos corpos que estão em contato e do polimento da superfície, que é o que eu falei para vocês. Quanto mais áspera, mais rugosa for a superfície, maior será a força de atrito. Consequentemente, maior vai ser o coeficiente de atrito dessa superfície, tá bom? Então, cada superfície tem um coeficiente de atrito, que é próprio de características dela. Se o coeficiente de atrito for alto, significa que a superfície tem um grande atrito. Se o coeficiente de atrito for baixo, for pequeno, significa que ela é mais lisa, mais polida, tem menos atrito. Quanto mais áspera, mais rugosa, maior o atrito. Então, você pega, por exemplo, uma lixa, tá? Na lixa você tem um atrito muito maior do que numa placa de vidro, porque a placa de vidro ela é mais lisa, mais polida. Então, você tem uma superfície com maior coeficiente de atrito, no caso a lixa, do que o vidro, que tem menor coeficiente de atrito, tá? Que é mais liso, mais polido. E N, vocês já viram. N é a reação normal da superfície, que geralmente em superfícies rígidas é exatamente igual ao peso. Então, nas questões, você sempre vai usar o N, coeficiente de atrito, igual ao peso. Ele não vai passar para você calcular o coeficiente de atrito em cima de uma lâmina de água, tá? Ou em cima de uma superfície de areia, onde a reação normal é menor do que o atrito. Ele vai passar isso para você quando você for calcular em superfícies planas e lisas, onde o N é normalmente igual ao peso, tá bom? Então, N aqui vai ser igual ao peso do corpo, μ é o coeficiente de atrito da superfície e FAT é a força de atrito que nós estamos estudando. Essa é a fórmula, tá? Ah, professor, e qual é a unidade de força de atrito? Força, qualquer tipo de força, é medida em que unidade? Nós já estudamos isso. É medido em newtons, tá certo? Força sempre é dada em newtons, não importa se é força de atrito, se é força-peso, se é força de tração, força de tensão, tudo relacionado com força, qualquer tipo de força é calculado em newtons. Então, a unidade da força de atrito também é newtons, certo? Bom, agora nós vamos ver os tipos de atrito, tá bom? Tipos de atrito que nós temos. Primeiro tipo de atrito é o atrito estático, tá? O que é o atrito estático? É aquele que atua quando o corpo está estável, parado. Ah, professor, você não disse que o atrito é quando você tem contato na superfície? Exatamente. Contato não significa movimento. Quando você tem movimento, o atrito também existe. Mas se você tem contato, o atrito está atuando. Tá certo? Então, por exemplo, se você coloca um objeto, deixa eu ver aqui um brinquedinho aqui da minha filha. Imagine que você coloca aqui um objeto, tá? Um objetozinho de plástico em cima da superfície do
do livro, tá? Esse livro, ele está mantendo esse objeto parado em cima dele. Então, existe uma força de atrito atuando. Então, por exemplo, ó, eu vou inclinando o livro e ele continua parado, certo? Se ele está parado, é porque existe uma força de atrito que mantém esse objeto parado em cima da superfície do livro. Quando eu inclino mais, o que vai acontecer? Ele começa a descer. Então, quem manteve ele em pé, parado, até uma certa inclinação, foi uma força que está impedindo que ele desça. Quando eu inclino demais, essa força não é suficiente para manter ele parado, e aí, consequentemente, ele vai deslizar, certo? Então, essa força que manteve esse objetozinho de plástico por um tempo parado aqui, por alguma inclinação parado, ó, está inclinado e ele está parado. É a força de atrito. E que atrito é esse? Atrito estático. Quando eu rompi o atrito estático, esse corpo deslizou, porque essa força de atrito já não foi suficiente para mantê-lo parado na superfície do livro. Tá certo? Então, o que é atrito estático? É aquele atrito que atua enquanto não há o deslizamento. Então, enquanto o objetozinho de plástico não deslizou e eu estava inclinando o livro, existia um atrito que manteve esse corpo estável, parado. Esse atrito é o atrito estático. Beleza? Bom, e depois que eu rompi o atrito estático. Então, está aqui, está parado em cima do livro, estou inclinando, ele está parado. Atrito estático. Só que chega um momento que eu inclino tanto que o que vai acontecer? O objeto começa a deslizar, entra em movimento. Então, se esse objeto entrou em movimento, ele deixa de ter atrito estático e passa a ter o atrito do movimento, atrito cinético ou atrito dinâmico. Atrito dinâmico ou cinético é aquele que atua quando há movimento entre os corpos. Então, no caso aqui, houve o movimento do objeto de plástico em relação à superfície do livro, tá? Então, houve o movimento. Se tem movimento, existe atrito, e esse atrito é o atrito dinâmico, tá? Então, temos dois tipos de atrito: atrito estático e atrito dinâmico. O atrito estático, ele é variável, tá? E ele varia até um limite. Então, não existe como você aumentar o atrito indefinidamente. Então, imagine, por exemplo, que eu empurro uma cadeira, tá? Empurrei uma cadeira no solo. Eu posso empurrar a cadeira e a cadeira não sair do lugar, não posso? Vou empurrar e ela vai ficar parada, ou uma caixa, tanto faz. Se eu aplico a força na caixa e ela permanece parada, é porque o atrito estático está atuando. Então, estou aplicando uma força igual ao atrito, certo? Imagine aqui, deixa eu ver aqui o desenho. Imagine que esse garoto aqui aplicou uma força de, sei lá, vou botar aqui 1 Newton. Então, ele aplicou uma força de 1 Newton, tá? Ele aplicou uma força de 1 Newton, mas essa caixa permaneceu parada. Se ela permaneceu parada, é porque surgiu um atrito de quanto? Um atrito de 1 Newton também. Beleza? Porque se ela está parada, a resultante é zero. Não estudamos isso na primeira lei de Newton? Se a resultante é zero, é porque 1 menos 1 para dar zero. Ok? Então, aplicou o atrito estático, aplicou a força, desculpe, o atrito estático atuou, igualando a força aplicada para manter o corpo parado. Agora, imagine que esse garoto aumente a força para 10 newtons. E mesmo assim, a caixa permaneceu parada.
Se ele aplicou a força de 10 newtons e a caixa permaneceu parada, é porque o atrito que atuou foi de quanto? 10 newtons também. Certo? Então, o atrito estático ele é variável. Eu apliquei 1 newton, ele atua de 1 newton. Se eu aplicar 2 newtons, ele atua de 2 newtons. Se eu aplicar 5 newtons, ele aumenta para 5 newtons. Se eu aplicar 10 newtons, ele aumenta para 10. Porém, ele tem um limite. E esse limite a gente chama de atrito estático máximo. Ele não pode ir aumentando a força aqui infinitamente e a caixa vai permanecer parada. Existe um valor de força que ele vai aplicar e a caixa vai movimentar. Concordo com isso? E que valor de força é essa? É exatamente a força que supera o atrito estático máximo. Então, nós temos o atrito e o atrito estático variável. O atrito estático variável é o atrito máximo. Então, atrito estático máximo, tá? E atrito dinâmico. O atrito estático mantém ele parado até o limite do estático máximo. Rompi o limite do estático máximo, o que vai acontecer? O corpo entra em movimento. Então, imagine que naquele exemplo aqui, ó, o estático máximo fosse de 10. Apliquei a força de 1, o estático aumentava para 1. Apliquei de 5, o estático aumenta de 5. Apliquei de 10, o estático é de 10. Se ele botar 10,1 newtons, o que vai acontecer? A caixa entra em movimento, porque o estático máximo era de 10 para essa situação aqui. Se o estático máximo era de 10, ele aplicar 10,1, qualquer quantidade maior do que 10, esse corpo vai movimentar. Por quê? Porque vai ter força resultante. Estão entendendo o raciocínio? Tranquilo? Dúvidas? Então, o atrito dinâmico, que é aquele que atua quando o corpo está em movimento, ele é sempre menor do que o estático. Então, o atrito estático ele é sempre maior do que o dinâmico. Ou seja, quando o corpo está parado, o atrito vai ser grande. À medida que ele entrou em movimento, ele já rompeu o estático máximo, ele passa a ter um atrito dinâmico, um atrito no movimento que é menor do que o atrito quando ele estava parado. Então, isso daí você vê facilmente quando você está empurrando um carro. Então, imagine que você vai empurrar um carro. Se o carro está parado, é muito mais difícil você colocar o carro em movimento. Mas se ele já estiver em movimento, é mais fácil empurrar esse carro. Por que é mais fácil? Porque aqui o atrito já vai ser o dinâmico. Se ele está parado, ele tem o estático. O atrito estático é maior do que o atrito dinâmico. Se ele está em movimento, aí o atrito já vai ser o atrito dinâmico, que é menor do que o atrito estático. Então, se o carro está parado, é mais difícil de você empurrar do que se ele estiver em movimento. Certo? Aqui tem só um gráficozinho mostrando isso. O atrito dinâmico, tá? Enquanto o corpo está em repouso, você tem aqui a força que vai variando de atrito, conforme você vai aplicando. Quando não tem força nenhuma aplicando, a resultante é zero. Quando você aumenta a força para a resultante ser zero, ela tem que ser igual à força resultante, o atrito. E esse atrito ele vai subindo até ele romper o estático máximo. Depois que ele rompe o estático máximo, ó, você observa que ele fica mais baixo do que o estático máximo, que é o atrito dinâmico. Tá ok? Para finalizar, o atrito estático ele é adimensional. O que é isso? O atrito ele não tem unidade, tá bom? Força de atrito não tem unidade. Coeficiente de atrito, força de atrito não, desculpa. Coeficiente de atrito. A força de atrito é em newtons. O coeficiente de atrito ele não tem unidade. Então você vai pegar coeficiente de atrito 0,5, 0,7. São valores adimensionais. Você vai jogar na fórmula esse valor sem problema nenhum para poder calcular as características, tá certo? Então, é adimensional. Como a reação normal é dada em newtons, um valor que não tem unidade vezes newton, a força vai ser newton do mesmo jeito. Beleza? Todo mundo entendeu isso aí? Alguma dúvida, pessoal? Nosso tempo vai acabar, eu estou registrando aqui.
a frequência de vocês. E aí, quem tiver alguma dúvida que não conseguiu esclarecer, manda mensagem lá no privado. Beleza? Valeu, galera. Bom dia para vocês. Bom restante de aulas aí. Qualquer coisa, estou à disposição lá no privado. Valeu? Valeu, galera. Tchau, professor. Tchau, bom Valeu, professor. Valeu, galera. Bom dia. Abração. Tchau, tchau.